negação. Você já recebeu a semente, você entendeu o que precisa ser feito, mas você ignora. Você fala, depois eu faço, quando eu tiver tempo, quando der. Isso é uma postura de negação, ou seja, você rejeita o que está aprendendo. E geralmente a gente faz isso no começo. Mas Deus, ele é muito perseverante em nós, né? Ele insiste em nós, ele persiste na mensagem. E é por isso que a gente começa a subir os próximos degraus. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vinda ao nosso devocional Cálice de Integridade. Um convite à sabedoria divina, é isso mesmo, aqui a gente toma diariamente um cálice de integridade. Uma estratégia onde a gente pega a palavra do Senhor para aplicar. A gente não está aqui de maneira religiosa só cumprindo uma ordem. A gente está aqui porque nós entendemos a importância de aplicar aquilo que a gente aprende. E essa semana a gente está com o tema As sementes divinas estão me mudando? E a gente está gerando essa reflexão para que assim a gente possa entender de fato o que nós estamos fazendo com essas sementes. E hoje eu quero falar com você sobre o processo de mudança. Quando essas sementes começam a gerar, fruto e quando elas ainda estão criando raízes, Muitas coisas acontecem ao longo da nossa vida que a gente não entende, sabe? Quando a gente começa a aprender a palavra de Deus, aplicar, a gente fica com dúvida, busca informação e às vezes a gente não compreende algumas coisas. E aí a gente não consegue ver a mudança, A gente sente dificuldade de aplicar as coisas novas que nós aprendemos. E aí com isso a gente não tem uma autodisciplina. Não sei se você já teve essa dificuldade, mas eu, durante muito tempo da minha vida, não tinha autodisciplina. Eu sentia muita dificuldade, de aplicar as coisas novas na minha vida. Eu não conseguia enxergar as mudanças. As coisas pareciam que estavam estagnadas, travadas, do mesmo jeito, não saíam do lugar. Eu sentia que as coisas eram muito confusas. Eu não conseguia entender. Esses são sintomas, muitas das vezes, que ocorrem quando nós estamos dentro de um processo de evolução, ou seja, quando essas sementes elas estão começando a gerar frutos, mas elas ainda não geraram, porque elas estão sendo inseridas em nós. E aí é importante que a gente identifique isso, porque são processos, são degraus. Por que a gente precisa identificar? Para não deixar o inimigo de nossas almas nos barrar no meio do caminho. A gente está conversando essa semana, eu já trouxe para você nos outros vídeos, se você ainda não viu, acompanha desde do princípio da semana lá, para que você possa ver e entender que muitas das vezes essas sementes são roubadas de nós, então nós precisamos, através do nosso comportamento, semear e guardar essas sementes, valorizar essas sementes, para que verdadeiramente a gente passe por uma transformação, a gente possa ter frutos. Sinara, o que é esse fruto que você tanto fala? É a mudança. Sabe quando você olha uma postura que você acha admirável, de uma pessoa madura, de uma pessoa com autoridade, quando você olha alguém espiritualmente fortalecido e você fala, poxa, eu queria tanto ser assim. Quando você vê alguém que discerne a palavra do Senhor, você fala, eu queria tanto ser assim. Quando você vê uma pessoa que era uma coisa, mas hoje foi transformada e hoje é uma pessoa honrada, uma pessoa digna, e você fala, nossa, eu também quero essa transformação. Esses são os frutos dessas sementes que nós semeamos aqui nesse devocional, quando nós entendemos que de fato aplicar a palavra do Senhor traz uma transformação. E agora eu quero falar com você sobre o comportamento e o mundo espiritual. Se você é novo por aqui, se você nunca viu antes, a gente faz assim, a gente olha as consequências, depois a gente vê o que a gente vem plantando e depois a gente usa a palavra do Senhor como um medicamento para solucionar. Mas dentro desse contexto de hoje, a gente vai fazer uma análise sobre o que acontece dentro do processo. Esse processo de transformação, ele não é 100% positivo. Ele gera desconforto, ele faz a gente sentir dúvida, ele realmente traz muitas das vezes pra gente uma certa insegurança. E é importante que a gente identifique para que isso não se torne uma estratégia maligna contra nós. Lembra? Batalha na mente. Quando o inimigo usa os nossos pensamentos para nos influenciar de maneira errada.
Bom, vamos lá. Falando espiritualmente, o inimigo de nossas almas, ele gera aquela cegueira que a gente já conversou antes. Então, o que acontece? Vamos falar do comportamento primeiro para você conseguir identificar do que eu estou falando. Quando a gente começa a receber sementes divinas, o que acontece com a gente? A gente começa, muitas das vezes, a negar, né? A gente olha aqui e fala, não sei se isso faz sentido, a gente começa a ignorar. Porque nós já temos na nossa mente algumas convicções, isso já foi falado antes. Então, uma das posturas, passando pelo processo de transformação, é quando a gente nega. Aí você fala, Nara, mas eu já sei, mas agora eu não estou negando, Nara, agora eu quero aprender. Não, escuta isso que eu vou te falar, porque toda vez que vir uma semente nova, você vai passar por esses degraus. Você não vai de cara, sabe, falar assim, não, eu aceito, né? Só se você estiver muito cheio da presença de Deus, para que você não tenha esse processo de negação. Caso contrário, não importa o assunto que a gente vá falar, vai ter um momento que você vai resistir, vai ter um momento que você vai ignorar, vai dispersar. Então, essa postura de negação é quando você ouve a mensagem, mas você não faz nada em prol disso, você não muda. Sabe quando você sabe o que é certo a fazer, mas você não faz? Sabe assim, por exemplo, quando alguém fala, olha, você precisa se alimentar da maneira correta, mas você continua se alimentando da maneira errada, você sabe o que é certo, mas você não aplica? É a mesma coisa a palavra de Deus. É quando você está numa posição de negação, você já recebeu a semente, você entendeu o que precisa ser feito, mas você ignora. Você fala, depois eu faço, quando eu tiver tempo, quando der. E isso é uma postura de negação, ou seja, você rejeita o que está aprendendo. E geralmente a gente faz isso no começo. Mas Deus, ele é muito perseverante em nós, né? Ele insiste em nós, ele persiste na mensagem. E é por isso que a gente começa a subir os próximos degraus. E é quando a gente começa a passar para outras posições. Mas antes de outras posições, antes de ignorar, a gente começa a... Como que eu posso dizer? Quando Deus insiste, a gente começa a resistir. O que é essa resistência? É quando a gente não concorda. Primeiro a gente ignora, a gente ouve, não dá importância. Depois Deus insiste na mensagem. E aí o que a gente faz? A gente resiste, a gente começa a ouvir. Aí quando a gente ouve, a gente fala, não, mas eu não concordo com isso aí não. Eu não concordo com isso, porque muitas mensagens que vêm da parte de Deus que vêm contra aquelas convicções do mundo que nós temos. E muitas das vezes, o que acontece com a gente? A gente resiste. A gente fala, eu vou continuar do mesmo jeito, porque isso aí não tem nada a ver. Sabe quando a gente começa a resistir? No seguinte sentido, a gente fica cético, a gente descredibiliza. Sabe quando você olha e fala, não, isso aí não funciona não, eu não concordo com isso aí não. A gente descredibiliza a palavra de Deus, descredibiliza aquele ensino. E com base nisso, nós ficamos numa posição de resistência. Só que a gente precisa entender que por trás disso existe a estratégia maligna. Já foi falado aqui, mas é necessário que eu ressalte isso, para que você não se esqueça, porque às vezes você ouve aqui, mas quando chega na sua rotina, você esquece. Você passa de novo pela mesma situação e está vivendo aquele loop, aquele ciclo de engano espiritual e você não está conseguindo lutar contra aquilo. Então é importante que você preste atenção, para você verdadeiramente lutar contra isso. E a estratégia espiritual, o que é? É a cegueira, é a distração. Sabe quando Deus está tentando falar com você, mas o inimigo te distrai? Não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo já aconteceu. Eu tô lá no meu feed, aí aparece uma mensagenzinha de Deus, né? Aí eu tô vendo, de repente pula a mensagem. Ai, nada, isso é tecnologia. Claro que é tecnologia. Mas aparece uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, que chama muito mais a sua atenção. E aí você já não volta mais lá para ver o que Deus estava falando com você. Você continua, aí você rola e a mensagem de Deus vai ficando para trás. Isso aí é aquela estratégia, é aquela postura de negar, né, que você precisa da palavra de Deus. É aquela postura de resistir, quer dizer, de aceitar que a solução que você busca é aquela. E aí, o que o diabo fez? Ele te distraiu. Ele te levou para outra direção e você não percebeu. Nós precisamos estar atentos. Sabe, quando apareceu a mensagem de Deus, tá ouvindo essa mensagem agora? Alguém tentou te distrair, alguém chamou a atenção, pausa. Não fica deixando rolar, não deixa rolar aí. Não, pausa. Depois você continua ouvindo.
dê atenção, porque às vezes Deus vai falar com você agora, e é agora que o inimigo sabe que ele vai falar, então ele te distrai, porque ele sabe que se você ouvir isso vai mudar o seu processo de transformação. Então é importante que a gente se atente a isso. E Nara, você repete muito isso, eu já sei, eu já entendi. Olha, escuta, cada caso é um caso. E nesse processo de transformação, o que eu tô querendo falar para você é que muitas das vezes você precisa abrir os olhos, entendeu? Às vezes aquilo que você ainda não conseguiu mudar, sabe o que a gente leu as consequências agora? Você não consegue ver a mudança. Eu falo assim, Nara, mas eu não tô vendo a mudança. Eu comecei a fazer o devocional, eu tô orando, tô me consagrando, tô fazendo, tô aplicando, mas não tô conseguindo ver a mudança. As coisas parecem, é exatamente isso. Você não tá vendo a mudança porque ainda existe por trás uma estratégia maligna que você não se posicionou. Você ainda está resistindo, você ainda está negando, você ainda está com uma postura que impede a ação de Deus. E nisso, o que o inimigo de nossas almas faz? Ele nos confunde, ele nos distrai, ele distorce a palavra de Deus, ele cria batalhas na nossa mente, ou seja, conflitos que faz a gente não conseguir discernir o que Deus está falando. E aí, a gente fica preso num processo sem evolução. E eu quero dizer a você que muitas das vezes, quando a gente se apoia na nossa própria força, ou seja, escuta isso que eu vou te falar, que isso é muito importante. Eu, durante muito tempo, na minha vida, sofri com isso, porque eu queria conseguir vencer pela minha força. Não, porque eu vou obedecer a Deus, porque eu vou entender a palavra, porque eu vou fazer, e agora, né, eu vou desenvolver a autodisciplina, eu vou separar um horário só para ler a Bíblia, e eu achava que era pela minha força. Eu não entendia que eu precisava de um mover espiritual, que eu precisava do mover do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, quem faz através de nós e em nós é o Espírito Santo de Deus. É graça. Não somos nós que fazemos. Nós não temos a capacidade de fazer. Por que Jesus veio morrer por nós? Porque nós não tínhamos a capacidade de fazer, de obedecer à lei, de obedecer aquilo que Deus estava mandando. Então Jesus veio porque nós precisávamos da misericórdia e da graça dele. Nós precisamos do Espírito Santo dele para nos conduzir aos próximos passos, aqueles que a gente não consegue dar. E agora eu quero falar de outro ponto de vista, a movimentação espiritual que o Espírito Santo cria para nos gerar transformação. Isso que a gente precisa entender, porque quando a gente entende isso, a gente vive pela graça. O que é viver pela graça? É reconhecer que nós somos limitados, é reconhecer que somos falhos, é reconhecer que somos pecadores. E nada, então significa que eu posso continuar pecando? Não, porque muitas pessoas acham que é isso. Tem pessoas que acreditam que a graça é continuar pecando, não é. A graça é sobre você se arrepender e buscar no Espírito Santo de Deus uma nova postura, porque você não tem força para mudar, mas Ele, através dele, você pode. Tudo posso naquele que me fortalece. Através dele, você vai ter um posicionamento que você vai resistir ao pecado, ao erro, aos velhos hábitos. Mas é através dele, não é através da sua força. Pela sua força você não consegue, pela minha força eu não consigo. Então, qual que é o trabalho do Espírito Santo? O Espírito Santo, ele começa a conduzir a gente a refletir. Então, os próximos passos do nosso crescimento, da nossa evolução dentro desse processo de que as sementes começam a gerar fruto e mudança na nossa vida, é quando a gente começa a refletir. Nossa, a Renara falou aquele negócio lá e realmente, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. E aí o Espírito Santo vai abrindo os teus olhos. E aí você começa a ver o que não via. Aí você vai fazer uma coisa que não é certo, ele te mostra, olha, não faz, não tá certo, vem por aqui, faz assim, volta pra cá. Ele começa a te ajudar na renúncia, na estratégia, no posicionamento, sabe? Ele começa a agir a seu favor, ele abre os teus olhos e ele começa a fazer você refletir sobre o que você está aprendendo. E ele começa a te ensinar a aplicar o que você está aprendendo. Esse processo não é rápido, esse processo é um processo, sabe, minucioso. Ele às vezes, para nós que somos ansiosos, ele é um pouco demorado, mas é porque é como uma semente, tem que ir regando até que ela cresça e dê frutos. É um processo e todo o processo é demorado, como o processo da borboleta. Ela não tem que ficar lá passando de lagarta,
lá durante um tempo dentro do casulo até se tornar uma bela borboleta, assim somos nós também. Esse é o processo, o Espírito Santo faz isso. Por que eu estou falando isso para você hoje? Para você identificar que muitas das vezes eu vou trazer para você aqui a visão espiritual e vou trazer para você aqui o comportamento que você precisa mudar. Mas eu preciso que você entenda que é através do Espírito Santo de Deus, e é por isso que eu enfatizo em todos os vídeos: ore. Inara, o que eu tenho que fazer? Ora. Inara, o que eu tenho que fazer? Ora. Porque é através da oração que você potencializa o agir do Espírito Santo na sua vida, ou seja, a graça vai sendo multiplicada. Sabe aquela palavra que diz que onde abundou o pecado, superabunda a graça? Ou seja, onde a gente mais é falho, onde a gente mais tem dificuldade de parar de pecar, é ali que o Espírito Santo, ele investe mais para que a gente não peque mais, mas isso é o Espírito Santo de Deus. E aí ele vai nos fortalecendo espiritualmente e gerando em nós um compromisso espiritual. Ele vai fazendo com que a gente comece a plantar as novas sementes e colher as novas sementes. E ao invés da gente se apoiar no nosso entendimento, de achar que é com a nossa força, e aí o inimigo nos engana e faz a gente resistir, faz a gente fugir, negar, ignorar, aí acontece diferente. A gente faz assim, ó, presta atenção nisso, que é muito simples. Às vezes você fala assim: Nara, não entendi, ainda não entendi, não estou entendendo. Como assim é através do Espírito Santo? É assim, ó. Você chega diante de Deus e fala: Senhor, eu reconheço que eu errei e reconheço também que eu não consigo abandonar essa postura errada. Não consigo, Senhor, ter uma autodisciplina para ler a palavra todos os dias. Não tenho força para orar o suficiente, mas eu quero pedir ao Senhor que o Senhor faça através de mim. Me fortaleça, derrame sobre mim a graça que eu preciso para orar mais, para aprender mais. Abra os meus olhos, me conduza, me fortaleça. Quer dizer, você começa a reconhecer que sozinho você não pode, que vai ser o Espírito Santo que vai gerar essa transformação na sua vida, que vai ser o Espírito Santo que vai fazer você mudar usando essas sementes. Bom, vamos para a palavra de Deus agora? Desculpa. Uma passagem que está em Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao 6, que fala o seguinte: o Senhor deu outra mensagem a Jeremias: desça até a casa do oleiro e eu lhe falarei ali. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu essa mensagem: ó Israel, acaso não posso fazer com vocês o mesmo que o oleiro fez com o barro? Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão em minhas mãos. Olha só, aqui a gente precisa entender que quando a gente começa a fazer esses devocionais, começa a buscar aplicar a palavra de Deus e transformar as nossas vidas, nós estamos passando por um processo de mudança. É como se Deus ele estivesse, moldando a nossa postura. Não pense você que você chegou até esse vídeo por livre e espontânea vontade. Não foi isso. É condução. O que é condução? É quando Deus articula as coisas para te moldar, para te transformar. É quando Deus ele direciona a atenção dele a você e começa a agir na sua vida. Aqui nesse contexto, é tão bonito como Deus ele mostra, ele exemplifica. Se nós formos ver aí na internet, tem exemplos de oleiro mexendo no barro e você vê que aquilo vai moldando e vai mudando e vai moldando e vai mudando até que se tome uma forma. E assim é o processo que nós temos com Deus, aquela fase que a gente nega, que a gente resiste, que a gente teima, que a gente, enfim, tem as nossas características, e aí Deus vai tirando, aquilo que sobra e vai acrescentando o que precisa e vai moldando o que já tem. Isso é um trabalhar de Deus. E ele diz aqui: sou eu que moldo e transformo você. Então, a gente precisa entender que dentro desse processo de transformação não vai ser 100% confortável. Vão ter coisas que vão ter que sair mesmo. Pessoas, lugares, situações, comportamentos, pensamentos, vícios.
A gente tem vício e a gente não percebe. Às vezes, não, Enara, eu não tenho vício, não fumo, não bebo. Não, mas tem outros vícios. A gente tem vício, gente. A gente tem vício. Todo mundo tem algum vício e a gente precisa tirar isso. A gente precisa deixar Deus nos moldar. E é isso que está sendo falado aqui, né? Que nós somos o barro e Deus é o oleiro. E Ele vai fazendo essa transformação em nós conforme nós vamos adquirindo essas sementes. E aí, você tá aqui, e aí você resiste, ele vai e molda mais um pouquinho, e aí você, sabe, dá uma negada, ele molda mais um pouquinho, e aí daqui a pouco você já está sendo conduzido pelo Espírito Santo, e aí já começa a deslizar na mão dele e se transformar, sabe, naquilo que ele te chamou para ser. Isso é um processo em Deus, um processo que não é fácil. Não pense você, porque muitas das vezes, quando a gente começa um processo espiritual com Deus, a gente pensa que as coisas é muito rápido, sabe? Essa é uma visão imatura, sabe? A pressa, a ansiedade, quero logo que aconteça, quero logo me transformar, quero logo ser, quero logo, sabe, aprender, quero logo o resultado. Isso é uma visão imatura, porque dentro dos processos de Deus, a gente percebe que Deus ele está sempre falando de semeadura, de plantar e colher. E plantar é uma coisa, colher é outra. Nós seres humanos, a gente tem muita pressa de colher, sabe? A gente está o tempo inteiro querendo colher. Mas a gente raramente está focado na semeadura. E é a semeadura que verdadeiramente vale. Então, para que você possa fortalecer e potencializar o agir de Deus, e do Espírito Santo na sua vida, né? É necessário que você tenha uma postura, que você entenda que está dentro de um processo, que você não fique ansioso e ansiosa querendo um resultado muito rápido, porque isso também é uma estratégia maligna. Às vezes a gente está com tanta pressa e a gente não vê o resultado que o inimigo fala pra você, fala pra gente, né? Não funciona, tá vendo? Tá vendo mudança nenhuma? Tá vendo que ela tá mudando, tudo parado? Tá vendo que você não muda? Tá vendo que tá difícil? Tá muito difícil, não sai do lugar. Isso também é uma estratégia para acabar impedindo você do seu processo. Então, que a gente possa evoluir entendendo que esse processo de semente, de plantar, de regar, de transformar, sabe, ele não é rápido. Ele é um processo lento, mas que vale muito a pena e que nos conduz de uma maneira correta, um fortalecimento espiritual. E aí eu quero usar, né, pra gente exemplificar que aquilo que a gente estava falando do Espírito Santo, 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia, eu deixei separado. 2 Coríntios 3:18, que diz o seguinte, 2 Coríntios 3:18. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. O que está sendo falado aqui? Está sendo falado que é através do Espírito Santo de Deus que nós vamos ter essa transformação. Está sendo falado que ele fala o seguinte, a gente foi removido, né? Foi removido de nós aquele véu, aquela condenação, aquela postura de querer lutar pela nossa força. Hoje nós temos a graça de Jesus, nós temos o Espírito Santo de Deus, então é diferente. Ele está falando para você agora, é de glória em glória, ou seja, é de oração em oração, é de comunhão em comunhão, é de revelação em revelação. Como assim, Nara? Lendo a Bíblia, recebendo a revelação. Lendo a Bíblia, recebendo a semente, orando, recebendo a transformação. É de glória em glória que nós vamos evoluindo e sendo transformados nesse processo. Mas para que isso aconteça gradativamente, a gente precisa perseverar e não duvidar. Às vezes vão surgir dificuldades, vai surgir obstáculo, o inimigo vai setar, mas se você tem dentro da sua mente essa convicção de que o processo é assim, de glória em glória, de passo em passo, um dia de cada vez, uma oração de cada vez, você não vai parar de orar, você não vai desistir de ler a Bíblia, você não vai desistir de aplicar, você não vai, quando você falhar ou alguma coisa acontecer, você vai buscar a ajuda do Espírito Santo, porque você sabe que Ele está aqui para isso, que Ele está aqui para nos ajudar, sabe? Ele é a grande força, né? A nossa grande vantagem nessa transformação é a presença do Espírito Santo. E aí, eu quero finalizar com Gálatas 5:16,
que diz o seguinte, deixa eu abrir aqui para você, Gálatas 5,16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Olha o que ele está falando aqui nessa passagem. Ele está falando assim, olha, se você deixar o Espírito Santo te guiar, você não vai deixar a natureza humana fortalecer as coisas erradas, voltar aos velhos hábitos e muito menos potencializar o agir do inimigo. Ou seja, quando a gente alimenta o Espírito Santo, fortalece o Espírito Santo, ele guia a nossa vida ao ponto que a gente não fica mais fraco mediante as circunstâncias que antes nos derrubavam. Às vezes você fala assim, mas Nara, tem uma fraqueza aqui, então é aí que você vai ter que pedir a força do Espírito Santo, a graça de Deus. Vai ser aí que ele vai potencializar, vai ser aí que ele vai aumentar o poder dele, para que você receba através da graça uma transformação. E aí você não vai mais se perdurar na natureza, porque ele vai te fortalecer, ele vai te blindar. Meu irmão e minha irmã, isso é muito importante. E é por isso que eu sempre falo a importância de não negligenciar a vida espiritual, porque é através da oração, da comunhão e da palavra de Deus que a gente fortalece a presença do Espírito Santo na nossa vida. E na hora que eu tenho que fazer? Alimentar o Espírito Santo, alimentar a comunhão, a palavra. Ai, Nara, você já falou isso, então, mas você está fazendo? Porque às vezes eu já falei, sei lá, você já está me ouvindo aí, não sei quantos vídeos, já falei em vários vídeos, você já ouviu em vários vídeos, mas você não fez ainda, sabe? Às vezes você ainda está naquele processo de orar 15 minutos. 15 minutos não potencializa a presença do Espírito Santo, escuta isso. Eu não estou falando que você não deva orar 15 minutos, claro que sim, mas o que eu estou querendo dizer para você é que nós somos como um celular. Pensa vou dar um exemplo aqui, vou usar um exemplo. Pensa num celular, tá? E esse celular, ele tá com a carga de bateria vazia. Como é que a gente fortalece e potencializa essa carga? Ligando na tomada. Como é que a gente faz isso com Deus? Da mesma maneira. Quando você vai orar, é como se você estivesse carregando as suas forças, recarregando a sua bateria. Quanto mais tempo em oração, em comunhão, mais você é fortalecido espiritualmente. É mais ou menos como se você estivesse acumulando, sabe? Como que eu posso dizer? Um recurso espiritual para a hora que vier, sabe, a tentação, você tá revestido, você tá blindado, você tá fortalecido, para a hora que vier alguma circunstância, você já ter a sua mente blindada ou já saber a direção certa, porque o Espírito Santo está te guiando. É exatamente assim. Você precisa fortalecer a sua comunhão espiritual através de oração, para que assim você possa verdadeiramente, sabe, avançar nesse processo de transformação, para que você possa começar a enxergar a mudança acontecendo, para que você possa começar a desenvolver uma autodisciplina, para que essas dificuldades que acontecem agora deixem de existir mais para frente, tá? E aí, a gente sempre vai passar por esse processo. Então, só para finalizar, eu quero que você desenhe na sua mente a seguinte ideia: processos são desconfortáveis, desafios são para vencedores. Ou seja, se você entrou nesse processo, entre para vencer, não entre para desistir. Ah, Nara, ficou desconfortável, estou cansada, tá difícil. Não entra para perder, entre para vencer. Com o Espírito Santo de Deus, a vitória é garantida, porque Jesus já venceu lá na cruz pra gente. Ele já trouxe a nossa garantia, já está aqui com a gente. Agora cabe a nós nos posicionarmos para de fato receber essa transformação de glória em glória, de esforço em esforço, de mudança em mudança, para que assim a gente alcance aquilo que a gente tanto busca. Lembre-se todos os dias o porquê você está fazendo isso, sabe? Olha ao seu redor e se você tiver que anotar num papel para você ler, por que eu preciso da palavra de Deus? Porque Jesus é o caminho, é o único caminho, é a verdade e a vida. Fora dele não há vida, fora dele há destruição. É por isso que muitas áreas da nossa vida são destruídas, porque não são pautadas no caminho verdadeiro. Então que a gente possa saber o porquê estamos fazendo isso, para que o inimigo não roube de nós. O processo não é fácil.
sabe? Regar as nossas sementes não é fácil, mas a gente não pode desistir, nós precisamos perseverar e entender que não é com a nossa força, mas o que a gente precisa fazer é a decisão. Tome a decisão, sabe? Chega diante de Deus e fala: Senhor, eu decidi, mas eu ainda não consegui. Será que o Senhor pode me ajudar? Pode me fortalecer naquilo que eu estou fraco? Pode, sabe, me dar aquilo que a palavra diz? Tudo posso naquele que me fortalece? Pois é. Fala, lembra a Deus. Quando estiver orando, fala: Senhor, a sua palavra diz: tudo posso em ti que me fortalece. E Deus, ele vai te fortalecer. Para finalizar a mensagem, eu vou colocar aqui do lado as perguntinhas. Se você é novo por aqui, eis aí as perguntinhas para você meditar. A palavra que eu vou deixar para você meditar aí é essa de Jeremias 18, do 1 ao 6. E você pode meditar também em 2 Coríntios 3,18, para você entender um pouquinho sobre essa transformação de glória em glória. É necessário que a gente dedique esse tempo a Deus, sabe? Responda a esses questionamentos aí, sabe? Deixa Deus falar com você. Nara, já tenho as perguntas, já estou fazendo. Então, persevera todos os dias. Deixa Deus fortalecer a sua alma e o seu espírito. Eu vou ficando por aqui, mas eu espero você de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre contigo. Tchau, tchau.